Porque os boxeadores são os atletas mais bem pagos do mundo, enquanto os lutadores de UFC sofrem uma exploração tremenda da organização do Dana White. Eu vou te explicar nesse vídeo mostrando exemplos reais de quantos atletas ganham por cada luta e por que existe essa diferença entre o boxe e as artes marciais como o UFC. Vamos pegar uma luta de um boxeador versus um atleta de UFC para a gente utilizar como exemplo? Floyd Mayweather, boxeador, contra Conor McGregor, lutador do UFC. Nessa luta, numa luta de boxe, feita uma luta com vendas de pay-per-view e outras fontes de renda, Floyd Mayweather ganhou cerca de 300 milhões de doletas, enquanto o Conor McGregor recebeu aproximadamente 100 milhões, muito mais do que ele já recebeu em toda a sua história do UFC. Essa luta foi um evento especial misturando o boxe e o MMA, mas mesmo assim mostra o enorme potencial do ganho de boxe, especialmente para um atleta como o Mayweather, conhecido por ser um dos atletas mais bem pagos do mundo. Continuando no exemplo agora de boxe, mas uma luta talvez menos hypada do que a do Mayweather, Canelo Álvares, o maior boxeador da atualidade, contra Caleb Plant, 6 de novembro de 2021. Canelo faturou nessa luta 40 milhões de dólares garantidos, mais um potencial de vendas de pay-per-view. Enquanto o Caleb, que é um boxeador que poucos aqui devem conhecer aqui no canal, faturou 10 milhões mesmo perdendo a sua luta. E agora, os lutadores de UFC. Vou utilizar um dos maiores da história do UFC, o Khabib, não vou falar o sobrenome dele porque me perdoem, não vou conseguir, e o Justin Gaethje, também vou pronunciar completamente errado, luta do dia 24 de outubro de 2020. O Khabib faturou nessa luta aproximadamente 6 milhões de doletas, incluindo bônus de pay-per-view, enquanto o Justin Gaethje faturou 500 mil reais, mais um bônus de 50 mil e uma parcela do pay-per-view. Vamos utilizar o mesmo exemplo do Conor McGregor, uma luta dele contra o Donald Cerrone, dia 18 de janeiro de 2020. O Conor faturou 3 milhões de doletas, chegando a cerca de 30 milhões, incluindo o pay-per-view também, se você colocar. E o Donald recebeu 200 mil garantidos e o total de 400 mil, somando todos os bônus. A gente vê que a disparidade é muito grande. Enquanto um faturamento máximo que o Conor já chegou ali de 30 milhões, não superam uns 100 milhões que ele recebeu na luta contra o Floyd Mayweather. E a disparidade nos ganhos entre as estrelas do boxe do UFC é uma realidade antiga e que levanta uma questão muito importante. Por que existe essa discrepância? E aqui eu tenho que fazer um adendo muito importante para vocês, porque existe uma pegadinha em toda essa argumentação que a gente vai falar agora. Porque, em média, uma pessoa que luta no UFC, ela ganha mais do que uma pessoa que luta em boxe. A realidade é que os grandes boxeadores vão ganhar mais e muito mais do que os grandes atletas do UFC. Só que se a gente for fazer um cálculo da média dos salários dos lutadores, quem luta na organização do UFC ganha mais do que um boxeador que não é uma estrela e que luta na categoria profissional. E é claro que a gente tem a distinção do boxe olímpico e do boxe profissional que está colocada na conta. O boxe olímpico é conhecido por ser um mal pagador, principalmente nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, enquanto onde realmente está o dinheiro é o boxe profissional. Se vocês quiserem ver um vídeo de diferenças do boxe profissional e do boxe olímpico, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer eu falar aqui para vocês. Eu sou Johnny Vicari, criador do canal Esquiva Falando. Essa é uma parte dos vídeos documentais que a gente faz. Nesse canal você vai encontrar também vídeos de treinamento para você fazer em casa de boxe. Então se inscreva no canal, abre uma outra aba com o nosso canal e veja os vídeos que você mais gostar e salve no assistir mais tarde. Segunda parte, a estrutura dos esportes de combate. A explicação para a discrepância salarial reside na estrutura de cada esporte. Enquanto o boxe é caracterizado pelas diversas promotoras e organizações de cinturões, o UFC ele domina o cenário do MMA. Para vocês terem uma ideia, o market share, o quanto eles detêm do mercado, é cerca de 80 a 90% do ocidente. É claro que se a gente for pegar no Oriente, a gente tem o One Championship, que é uma supremacia também enorme, mas no Oriente. E a grande diferença é, o UFC já dá lucro e é um esporte muito lucrativo, enquanto o One Championship ainda sofre com muitos prejuízos lá no Oriente. Se a gente for pegar para avaliar aqui no Ocidente, o UFC ele aqui é uma unanimidade. E mesmo com essa competição escassa, eles enfrentam muitas acusações de monopólio e é uma estrutura diretamente beneficiada os seus acionistas e não os lutadores. Enquanto isso no boxe você tem outros intermediadores que fazem esse papel do UFC, é claro, de uma maneira diferente, que é a Top Rank, PBC, Matchroom,
Golden Boy e diversos outros que a gente trabalha. Um dos grandes fatores quando a gente trabalha livre mercado versus um mercado de monopólio é quando você está num livre mercado, você tem mais leverage, você tem mais bagagem para poder negociar entre as instituições e poder cobrar mais caro para que ela pegue a sua luta. Enquanto no UFC, por ser um monopólio, você não tem margem para negociar com outras instituições. E aqui eu quero explicar para vocês por que isso acontece. A gente tem toda a questão do marketing, porque se você parar para pensar, qualquer arte marcial, qualquer esporte de combate é vendido por entretenimento. Então, tudo vai ser baseado no que eles conseguem vender de pay-per-view ou que eles conseguem vender de ingressos para a luta. No final das contas, tanto o UFC quanto qualquer intermediador como a Top Rank são empresas de marketing que vão tentar fazer a melhor divulgação possível para atrair mais pessoas a assistirem aquela luta, para assim conseguirem mais patrocinadores. Só que aqui vem uma diferença fundamental. No UFC, você tem essa instituição que é o UFC, que ela é um intermediário e é um intermediário duro nas relações. Ela vai pegar uma fatia maior, só que ela vai fazer mais marketing da luta dos lutadores. Enquanto no boxe, você não tem um intermediário tão forte quanto o UFC. A responsabilidade do marketing da luta é muito mais dos atletas do que a instituição em si. Eu vou pegar um exemplo muito claro para você. Basta ver um flyer de duas lutas, uma de UFC e uma de boxe. Na luta de UFC, você vai ver caracterizado o número da luta, UFC 260, 272, e todo o evento é marketado como UFC 260. E depois vem as lutas que vão ter naquele card. Enquanto no boxe é diferente. Você tem o card principal e ele é o astro da noite. É só a gente pegar a última luta que teve com Tyson Fury e o Usyk. Você vê que o flyer é inteiro composto desses e eles têm um card ali segmentado depois. Para você ter uma ideia, em várias ligas de esportes como a NFL e qualquer outras ligas aqui no Brasil também, em média se paga 48% da receita para os atletas daquele esporte, enquanto no UFC essa fatia é muito menor, chega nas casas de 14% das receitas. E eu vou explicar agora toda a estrutura e a discrepância, por que isso acontece no boxe. Primeira coisa, valores garantidos. Os principais boxeadores frequentemente têm garantias muito mais altas. Um exemplo que eu dei foi do Canelo Álvares, que ganhou 40 milhões garantidos em uma luta, enquanto o McGregor no UFC, um dos maiores lutas que ele já fez, ele ganhou 3 milhões garantidos contra o Donald. A gente tem uma outra parcela que é do pay-per-view, que existe tanto no boxe quanto no UFC. A participação das vendas do pay-per-view, elas aumentam significativamente a remuneração do atleta, mas nas lutas de alto nível de boxe isso tende a gerar mais receitas de pay-per-view, resultando em um pagamento maior para os boxeadores, até porque o UFC já tem atrelado por muitas vezes um outro intermediário, e aí a gente utiliza uma outra plataforma de streaming de lutas para a gente utilizar como comparação, que é a DAZN. Eles têm um serviço que você paga por assinatura, mas quando você tem uma luta muito grande de boxe, eles cobram um extra, eles cobram um pay-per-view extra além da assinatura, que grande parte vai ser destinado aos atletas também. A gente tem as bonificações extras. No UFC eles pagam, além do pay-per-view e do pagamento base, um bônus de performance, que é a performance da noite, que geralmente gira em torno da faixa dos 50 mil dólares. No boxe esses bônus são bem menos estruturados e frequentemente já fazem parte da negociação contratual. Existe um outro ponto fundamental, que é a frequência das lutas. Os boxeadores de elite eles tendem a lutar com menos frequência em comparação aos lutadores de UFC. Isso permite que as lutas de boxe sejam mais escassas, mas também mais promovidas e mais vendidas, gerando mais receitas para o evento. E agora a gente vem na parte do crescimento e da discrepância real, que apesar do UFC ter crescido exponencialmente nos últimos anos de valor de mercado, a remuneração dos atletas ainda é muito baixa em comparação aos boxeadores. Isso se deve muito pelo modelo de negócios do UFC, onde a organização tem mais controle sobre o pagamento de atletas. E a gente entra num grande debate que é feito pelo Jake Paul versus o Dana White, dois empresários do mundo das lutas. O Jake Paul chegou até a falar sobre sindicalizar os lutadores para garantir mais direitos trabalhistas, porque é um esporte de alto risco, onde você pode se lesionar, fazer uma concussão que você não possa mais lutar. E você tem que prever isso em contrato para você poder garantir direitos para essa pessoa ficar com uma fonte de renda, mesmo que ela se machuque. A gente pode entrar mais em detalhe dessa parte, deixa nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre esse tema também. E aqui é onde o dinheiro mora, que é nas oportunidades de patrocínio fora da luta, porque uma diferença significativa está nesses patrocínios. Os boxeadores eles podem garantir contratos muito lucrativos com grandes marcas, como a Dolce & Gabbana, Hublot, ou a própria Dior, que o Ryan Garcia conseguiu recentemente, enquanto os lutadores de UFC por contrato enfrentam restrições severas.
O acordo antigo era com a Reebok, que era patrocinadora exclusiva do UFC, que privou os lutadores com ganhos adicionais por meio de outros patrocínios. Hoje em dia eles têm a Venom, que assumiu recentemente o patrocínio do UFC, e os lutadores ainda estão limitados a ganhar $42 mil e não podem ter outros patrocínios de equipamentos. A gente pode entrar também no debate de legislação americana, que tem um papel crucial, porque a gente tem uma lei nos Estados Unidos chamada a Lei Ali, que foi aprovada lá em 2000, que ele protege os boxeadores pela exploração de promotores e managers. Então isso foi um papel fundamental e mais um dos legados de Muhammad Ali que protegem a classe dos boxeadores. Essa lei ela reconhece oficialmente a falta de uma liga única para ter uma comissão de boxe, o que garante mais transparência nas finanças e independência nas classificações de lutadores. Enquanto no MMA os lutadores estão mais dependentes da promoção e para serem classificados, dependendo da organização que eles estão atuando, criando um ambiente menos favorável para negociar salários. Em resumo, a estrutura e a legislação de cada esporte tem impacto direto nos ganhos de oportunidade de lutadores. Enquanto elas controlam rigorosamente os contratos e fontes de renda dos lutadores, essa disparidade persistente levanta questões sobre a equidade e justiça nos esportes de combate, destacando a necessidade de reformas e mudanças estruturais para garantir um tratamento justo igualitário dos atletas. Agora aparecendo na tela para você está um vídeo das melhores combinações para você fazer no boxe. Pode ser utilizado em Muay Thai e Kickboxing também. Então confira quais são essas combinações, espero que tenha gostado do vídeo e até mais.